Feliz sábado a todos, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus, nosso Deus e Pai, esteja presente na sua vida e na vida de sua família. O nosso tema de hoje é o cuidado de Deus para com as mulheres. E vamos perceber que Deus tem um cuidado, um carinho todo especial para as mulheres. Muitas pessoas afirmam que a Bíblia é um livro machista, e nós vamos ver hoje que isso é mentira e que Deus, ele ama as mulheres de um jeito todo especial. Então vamos aprender sobre isso? Vem comigo. Nosso primeiro versículo de hoje se encontra na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 7, que diz assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Então aqui estamos vendo que Deus, ele fala que nós devemos amar. Então, se você ama, você não vai trair, você não vai magoar, você não vai mentir e fazer outras demais coisas. Vamos abrir mais. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 4 a versículo 7 diz assim: O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a justiça, mas alegra-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Então percebemos aqui que o amor ele é algo lindo, ele é algo único e também ele é algo que pode superar todas as dificuldades e todas as dores que nós possamos ter em nossa vida. Agora vamos aprender qual é a ordem de Deus para o tratamento com as mulheres. Por exemplo, eu não sou casado e não tenho namorada. Então, no meu caso, como é que Deus gostaria que eu tratasse as mulheres idosas e as jovens da minha idade? Vamos aprender? E você também vai aprender comigo. Vamos abrir a carta de Paulo, 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 2 diz assim: As mulheres idosas trate-a como mães, e as moças como irmãs, com toda a pureza. Então, para você ver, Deus se preocupa tanto com a mulher, que eu tenho que tratar as mulheres mais velhas que eu como trataria a minha própria mãe. E eu tenho que tratar as mulheres que têm a minha idade ou não, como se fossem minhas próprias irmãs, com toda a pureza. Ou seja, o homem deve tratar a mulher sem malícia, deve tratar a mulher sem intenções malignas. Agora, para os casados, como Deus gostaria que o marido tratasse a esposa? Efésios capítulo 5, versículo 25 diz assim: Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, percebemos aqui que aos casados, Cristo manda você amar a sua esposa, como o próprio Cristo ama a igreja. Ou seja, um amor tão alto que você tem que, às vezes, abrir mão do que você quer para deixar a sua esposa feliz. Mas, claro, esse abrir mão do que você quer não precisa também ser algo muito exagerado. Esse abrir mão, ele representa se há algo que você faz que deixa a sua família e a sua mulher triste, você precisa abrir mão. Vamos aprender mais coisas? Como o homem casado deve tratar sua esposa? Gênesis capítulo 2, versículo 24 diz assim: Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. O que significa isso? Quando você casa, a prioridade é sua esposa. Não são seus amigos, não são seus familiares. A sua esposa é a prioridade, salvo se seu pai ou sua mãe estiverem passando por uma situação difícil como doença. É compreendido. Mas você não pode deixar sua esposa sozinha e fazer qualquer outra coisa, porque sua esposa sempre será prioridade. Provérbios capítulo 31, versículo 15 diz exatamente assim: É ainda noite e já se levanta, e dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas. Você, esposo, tem que ser grato à sua esposa. Não é fácil ser dona de casa. Não é fácil para a mulher abrir mão de sua formação. Não é fácil para a mulher abrir mão, muitas vezes, de tentar trabalhar fora para cuidar da casa, para cuidar do seu alimento, para cuidar da organização de onde você mora. Então, seja grato à sua esposa.
Agradeça o sacrifício que ela está fazendo por você e por sua família. Vamos continuar. Eclesiastes capítulo 9, versículo 9 diz assim: goza a vida com a mulher que amas, todos os dias da tua vida fugaz, os quais Deus te deu debaixo do sol, porque essa é a tua porção nessa vida, pelo trabalho que te afadigues debaixo do sol. O que ele está dizendo? Você tem que gostar da companhia da sua esposa. Você tem que convidar a sua esposa para ir comer fora, para ir lanchar, nem que seja uma pipoca, nem que seja uma batata frita. Convide, faça questão de onde você for, levar a sua esposa. Se você for convidado para o aniversário, leve a sua esposa. Você for convidado para um churrasco, leve a sua esposa. Aproveite a bênção que Deus lhe deu. Vamos abrir agora Cantares, capítulo 8, versículo 2 diz assim: levar-te-ia e te introduziria na casa da minha mãe. Tu me ensinarias. Eu te daria a beber vinho aromático e mosto das minhas próprias mãos. O que significa isso? Você tem que honrar sua esposa em qualquer lugar. Se você for na casa dos seus pais, honre a sua esposa lá. Mostre a todos que você a honra, que ela é importante na sua vida. Vamos continuar? 1 Coríntios capítulo 7, versículo 2 diz assim: mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada esposa tem o seu próprio marido. O que está dizendo? Não traia a sua esposa. Não estrague a sua vida. Não coloque problema na sua vida que você pode não suportar. Seja fiel. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 12 diz assim: porque não ousamos classificar ou comparar com alguns que se louvam a si mesmo, mas eles, medindo-se consigo mesmos e comparando consigo mesmos, revelam insensatez. Quando você tenta comparar sua esposa com outra mulher, você está sendo insensato. O que é insensato? Burro. Irmão, mas por que a Bíblia diz isso? Porque ela é sua esposa. Você não sabe como outra pessoa é. Você convive com a sua esposa. Você conhece os erros e defeitos, acertos e qualidades. Ela é única. Assim como eu tenho meus acertos e defeitos. Assim como você também tem os seus acertos e defeitos. Não compare. Não faça isso. Porque você vai estragar o seu casamento e ainda deixar a sua esposa triste. Vamos continuar? Efésios capítulo 4, versículo 2 diz assim: com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. O que significa isso? Que você tem que ser gentil com a sua esposa. Você tem que ser carinhoso, compreensível com a sua esposa. Eu entendo que muitas vezes a mulher, em algumas situações, elas estão alteradas hormonalmente, elas podem estar muito chateadas, mas você tem que entender. Você tem que tratar com amor e carinho, porque Deus deseja isso. Efésios capítulo 5, versículo 26 diz assim: para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra. O que significa isso? Que você, esposo, você tem que investir no crescimento espiritual de sua esposa. Leia a Bíblia com ela, compre Bíblia para ela, compre DVD de louvores, leve ela na igreja, acompanhe ela para os cultos. Você pode falar assim: mas irmão Leone, eu não sou cristão. Mas não precisa ser, mas acompanhe, dê aquela injeção de ânimo. Isso é interessante no casamento. Continuando, Efésios capítulo 5, versículo 30, que diz assim: porque somos membros do seu corpo. O que significa isso? O homem se casa, é uma só carne. Você é membro do corpo da mulher e a mulher é membro do corpo do homem. Então você não deve ficar por aí falando mal da sua esposa para os outros. Não faça isso. Você não conhece a minha esposa? Sim, eu concordo, posso não conhecer seu cônjuge, mas você não deve falar mal. Se você tem algum problema, procure um psicólogo, faça terapia de casal, peça a direção de Deus também, leia mais a Bíblia, ore mais, você vai ver que seu casamento vai mudar. Tiago capítulo 5, versículo 16 diz assim: confessai, pois, os vossos pecados uns para com os outros e orais uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Não guarde segredo com a sua esposa. Não tenha segredos dela. Bom, se você quiser fazer uma surpresa de aniversário, aí tudo bem, é uma coisa boa. Mas se você guardar segredo que isso possa destruir a sua vida ou magoá-lo, não faça isso. Tenha humildade para reconhecer que você errou, chegue diante dela, mas antes ore ao Deus verdadeiro,
Mostre que você se arrependeu e Deus fará a diferença. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 7, diz assim: Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento, e, tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. O que Deus está dizendo aqui? Que você, esposo, tudo que é seu é dela. Se você é o único que provém para o lar, o seu salário também é da sua esposa. Você tem que entender isso. Tratai-a com dignidade. E por que a Bíblia chama da mulher a parte mais frágil? Porque a mulher, muitas vezes, ela é mais sentimental que o homem. Então, muitas vezes, as ações do homem, mesmo a gente não querendo fazer, nós acabamos deixando lá triste. Por isso, precisamos tomar o máximo de cuidado e ter o máximo de discernimento para não magoar aquela que está do nosso lado. Agora vamos falar sobre um assunto importante, sobre o divórcio. O que a Bíblia fala sobre o divórcio? Vamos aprender? Vamos juntos. Mateus capítulo 19, versículo 8 diz assim: Respondeu-lhe Jesus: Por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. A palavra repudiar nesse contexto significa deixar ou largar. A Bíblia não permite você, marido, largar sua mulher ou você, mulher, largar o seu marido. Com uma exceção. Mateus capítulo 19, versículo 9 diz assim: Eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de adultério e casar com outra, comete adultério. Você, homem, só pode largar sua esposa se houver adultério. E você, mulher, só pode largar seu marido se houver adultério. Agora vamos falar sobre o último tema da nossa pregação. Ele é um tema extremamente polêmico e ele está sendo muito abordado nesses dias. O que a Bíblia fala sobre a violência doméstica? Deus ele é totalmente contra isso. Deus ele abomina a violência. Então vamos aprender o que a Bíblia nos ensina. Provérbios capítulo 15, versículo 1 diz assim: A resposta calma desvia a raiva, mas a palavra dura inicia a ira. O que significa isso? Que o homem não deve gritar com a mulher. Você não deve fazer isso. Quando você grita, você deixa ela irritada. Então entra exatamente no contexto que estamos trabalhando. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 29 diz assim: Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. O que é isso? Quando você diz algo, ou quando você pratica a violência psicológica, você está mostrando que você odeia a sua mulher. E a Bíblia está dizendo que ninguém jamais pode fazer isso. Então imite Cristo, mude de vida, peça o Espírito Santo, busque a Deus e peça mudança de vida. Agora, Provérbios capítulo 13, versículo 2 diz assim: Do fruto da boca do homem comerá o bem, mas o desejo dos pérfidos é a violência. Pérfido significa homem que trai, homem infiel. Quando o homem agride a mulher fisicamente, verbalmente e psicologicamente, diante de Deus, ele já está traindo a mulher. Então você que é mulher, está sofrendo de violência doméstica em casa. Biblicamente, você tem todo o direito de pedir o divórcio. Para você ver o quanto Deus ama a mulher. O quanto Deus tem um cuidado especial com vocês, mulheres. Que Deus continue abençoando a sua vida. Um ósculo santo a todos.